Tutorial de como ser um bom filho. Passo número 4. Ensine coisas aos seus pais. Que tempos me trazem. Você sabia que o pênis do gorila tem apenas 8 centímetros? Eu, da minha parte, sinceramente, penso que não fui um filho muito bom, ou pelo menos poderia ter sido um filho melhor. Assim, claro que a gente sempre lida com as situações, com as ferramentas que a gente tem no momento. Meus pais se separaram 2 vezes, eu gravei entrevistas com eles esses dias. Eu não sei se eu vou chegar a publicar isso aqui, talvez eu publique como uma espécie de mini documentáriozinho assim, mas para ver as respostas deles, né, sobre o que eles mudariam na minha educação, o que eles aprenderam comigo, o que eles acham que eu peguei deles, né, de bom e de ruim, o que eles aprenderam um com o outro, porque meus pais se separaram 2 vezes e já faz mais de 16 anos que eles se separaram, então assim, metade da minha vida, né, foi já nessa relação dicotômica, assim, de tendo 2 pontos focais e tal, então eu achei interessante, não sei, refletir um pouco sobre isso, sem o comprometimento de chegar a nenhuma conclusão, além da que, é óbvio, dá para melhorar. Então, pensando um pouco na ideia do Anthony Hopkins, né, do vídeo recente, sobre essa ideia do que é ser bom, né, do que é ter sucesso, do que é fracassar, do que é ser um fracassado, e até que, né, eu concluo o vídeo com a ideia do fracasso em italiano significar, né, destruir, né, então fracassar expectativas é destruir as expectativas de outras pessoas, e que para mim torna essa relação bastante interessante, porque, veja só, não é como se as expectativas que os seus pais, ou os meus pais, ou enfim, pessoas, né, que se importam com a gente, nossos cuidadores, estão depositado em nós, elas não são infundadas e a maioria das vezes elas não vêm por falta de amor, né, nem por orgulho próprio. Pode acontecer, tá? Não estou dizendo que não, mas pelo menos no meu caso não é. São as ferramentas que eles tinham e que eles têm para tentar, né, prover para mim o que muitas vezes eles não tiveram ou que para eles é imprescindível que eu não vivesse sem. Então, seja autoconfiança, afeto, um instinto de autopreservação, muitas vezes ligado à saúde e tudo mais, uma segurança que para eles faltou em algum momento da vida e para a gente, enfim, para a gente não é relevante hoje em dia, que pode ir desde ter um carro até, por exemplo, um nômade digital hoje em dia. Será que todos os pais, né, que têm essa geração da casa própria e tudo mais, eles entendem que essa pessoa nômade digital, essa criança, né, que para eles não precisa, entre aspas, dessa segurança que para eles é tão importante, que foi tão fundamental, né, no decorrer da vida? E, bom, muitas vezes a ideia do nômade digital, alguém vai comentar aqui, mas o nômade digital sempre tem uma casa para onde, né, vai falhar para cima, cair para cima e tudo mais. Calma, não vamos ficar no âmbito das expectativas, porque eu acho que isso é um ponto interessante até para uma autoanálise que todo mundo pode fazer. Que expectativas seus pais tinham para você, né? Quais você cumpriu, quais você tem certeza que jamais cumprirá, né? Quais vêm das inseguranças deles e dos medos deles, e quais que fazem sentido para você e você foi arrogante e nunca considerou. Então, acho que nos últimos 5, 6 anos, assim, para mim, pelo menos, tive um momento mais assim de reconhecer humildemente os pontos em que eu estava arriscando mais do que eu não só devia, mas do que eu podia, e os pontos em que eu estava negligenciando assim aspectos bem cruciais da vida por uma rebeldia boba assim, ou só para ir contra, né, o que eles tinham dito. Não que eu tenha sido muito rebelde, né, de maneira alguma, a minha cara de nerd aqui, óbvio que não sou uma pessoa extremamente negligente, ou nossa, que se joga e arrisca, apostador, nem nada do tipo. Mas pensando em coisas banais até, né, como eu sou uma pessoa extremamente reclusa. Tem um vídeo aqui, né, de 5 anos, que eu tô 5 anos, agora já 6 anos sem redes sociais, né? Essa aqui é a minha única rede social fora o LinkedIn para o trabalho, porque é obrigatório. Mas, enfim, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho TikTok, eu não tenho Instagram. E às vezes é difícil, assim, meus familiares que não me mandam e-mail, por exemplo, eu tenho 2 primos que se comunicam com e-mail comigo, assim, a cada X meses, tal, então é difícil. E para os meus pais, né, eu recheei esse vídeo aqui, né, com esse tutorial maravilhoso, que tem vários passos de como ser um filho melhor e tudo mais. Eu falo com eles toda semana, com uma certa frequência, eu respondo as mensagens, embora eu tenha feito essas brincadeiras aqui no decorrer do vídeo, né, porque é um tutorial muito interessante. Mas
Enfim, é uma relação um pouco contraditória, porque eu sei o quanto eu sou recluso, eu sei o quanto eu valorizo esse meu tempo próprio e eu sei o quanto, para eles, é importante entender que eu estou bem, mas essa reclusão excessiva e tal nem sempre manifesta um bem-estar pretendido. Então, às vezes, se eu estou muito bem, eles não vão saber. Se eu estou muito mal, eles não vão saber. Eles só vão saber ou se eu estiver muito bem e for falar com eles, ou se eu estiver muito mal e for falar com eles e manifestar, né, esse estar muito bem e estar muito mal. Então, uma coisa que eu venho pensando bastante, eu não tirava fotos, por exemplo, eu não tirava foto nenhuma. Até estou tentando mudar isso, né, com o decorrer do tempo, assim, para ter algum registro de que, olha, eu estive lá com vocês, não se esqueçam e tal. E um deles tem Alzheimer, graças a Deus, nem nada do tipo, mas não sei, eu fui muito radical em algumas besteirinhas assim, e pensando, né, agora nessa outra chave, e se meu filho fizesse isso comigo, assim, sem considerar que pô, eu também sou uma pessoa, meus pais também são pessoas, também têm suas limitações, também têm suas dificuldades, tiveram seus desafios, ainda têm, né, seus desafios a superar, eles têm 60 e poucos anos, então não é como se eles estivessem na reta final nem nada do tipo, mas é interessante pensar que como filhos, né, sempre tem essa coisa, e acho que muito como filho, como homem, e que lida com o pai e tudo mais, sempre existe aquele momento em que você percebe que o seu pai é só um homem, assim, sabe? Claro que para a mãe também existe esse momento, mas é que você, filho, no meu caso, cis, hétero e tudo mais, entender que o seu pai é só um homem, então quando quebra a figura do herói, e você vê que é uma pessoa que ama, que dói, que tem sucesso e que falha também, é muito importante, acho, reavaliar assim, o que da característica dessas pessoas ficou como expectativa e o que ficou como cicatriz, talvez. Talvez cicatriz seja uma palavra meio errada para usar aqui. Eu até tinha pensado em trazer outros filósofos e tudo mais para a conversa. E o que os filósofos falam sobre ser um bom filho e pegar Marco Aurélio e tudo mais. Só que geralmente quem fala sobre ser um bom filho, né, como ser um filho bom, são pessoas que já se tornaram pais e tudo mais. Então, não sei se caberia aqui para mim, que não sou pai ainda, falar disso assim. Então, vou me ater ao que eu sei. Eu sei que eu poderia fazer melhor. Em que áreas eu poderia fazer melhor? Vou começar uma que eu acho que é importante, que não está no tutorial, né? Mas talvez de certa forma esteja no tutorial, né, de como ser um filho melhor, mas acho que é a tolerância. Tem que entender, da mesma forma que eles têm que me tolerar, né, esse meu jeito recluso e não sei o que, e vem me tolerando e me, né, nutrindo, apesar de tudo, né, a vida inteira, tolerar que tem algumas coisas que nunca vão deixar de ser importantes para eles, assim. Então, é engraçado, eu sempre cito esse exemplo porque para mim ele é um exemplo muito característico. Para a sociedade, no geral, ser professor de latim é um fracasso, assim, não é um ser bem sucedido, não é uma carreira de, né, nossa, que dará muitos frutos e tudo mais, mas para a ideia que o meu pai tem de mim, isso foi sempre para ele uma coisa que ele acha que eu devia fazer. Por exemplo, que aqui no canal eu deveria fazer mais vídeos sobre língua portuguesa, sobre regras de português, sobre como escrever melhor, que são coisas que me interessam e que eu gostaria de fazer, talvez em um curso separado, em alguma coisa mais focada. Tem N questões algorítmicas, né, que entram aí, mas aqui, pensando assim, no que eu escrevo, no que eu reflito, na minha figura como eu para mim mesmo, e eu comigo e com os outros, não faz sentido eu ficar aqui sendo eu professor, sem estabelecer um rapport ali de professor, né, um rapport professoral. E só que assim, eu entendo que isso para ele nunca vai deixar de ser verdade, por mais que me irrite de vez em quando. E aí eu preciso entender e tolerar que isso não vai mudar na perspectiva dele, porque para ele eu ensinei coisas que ele não aprenderia com nenhuma outra pessoa, só aprendeu comigo, claro que, né, completamente enviesado, mas é a visão dele, assim, é como ele se sente. E o argumento emocional é um argumento que conta, assim. Você sente que isso é importante, você acredita que isso é importante, e você tem o direito de se sentir assim. Então, pensando em... hoje em dia tem muitas discussões sobre estruturas familiares e tudo mais, e aqui eu estou usando pai e mãe como exemplo, porque foram quem me criou, assim, meu pai e minha mãe, uma família bem, né, linear, assim, um pai, uma mãe, um filho, separaram quando eu tinha 12, voltaram, separaram de novo quando eu tinha 15, então essa estrutura foi bem tradicional, assim, do ponto de vista, né, pós-moderno e da família contemporânea. Mas se você foi criado pela sua avó, foi criada pela sua tia,
N outras circunstâncias em que isso pode acontecer, mãe solteira, que é muito comum, as pessoas às vezes, foi criado só pelo pai, e aí tem madrasta, e tem um outro esquema familiar. Tudo isso serve para dizer que assim, essas pessoas vão ter expectativas sobre você. E eu volto ali para o Anthony Hopkins, que é uma coisa que eu achei bastante interessante. Eu acho engraçado, né, notar como até o Sir Anthony Hopkins, 50 anos depois, dando uma entrevista sobre essa carreira dele, a primeira coisa que ele diz é a expectativa da mãe. Minha mãe queria que eu fosse pianista. Eu queria ser compositor e ele se tornou um ator. E por 50 anos ele não foi o Sir Anthony Hopkins. Ele foi Anthony Hopkins, o que fracassou em ser pianista, que não conseguiu ser compositor, que, né, calhou ser ator. Assim. E isso para mim é muito interessante, porque será que isso quer dizer que ele foi um mau filho? Ou que ele foi um bom filho? Porque até hoje ele pensa nisso. Porém, todavia, entretanto, ele não, né, chegou à fruição dessa expectativa. E eu acho que esse é um dos momentos em que a expectativa não, mas eu acho que esse é um dos momentos na vida em que a intenção vale mais, a intenção conta mais do que o resultado. Da mesma forma que para os meus pais, a intenção de que eu seja essa visão de sucesso que eles têm de mim, ou que eles conseguem vislumbrar para mim, seja X, Y, Z, né? E com as quais eu definitivamente não vou cumprir, e se cumpri-las não vai ser porque essa é a expectativa deles. Aí reside a minha rebeldia, mas ao mesmo tempo isso volta de mim para eles, né? Não cabe a mim aqui, como filho bom ou filho mau, dizer que isso ou aquilo, mas reconhecer que, embora eu não vá fazer o que eles esperam de mim, porque eles esperam isso de mim, eu ainda vou respeitar o direito deles de esperar isso de mim. Para mim, hoje, isso é o que significa eu ser um filho melhor. Não sei se faz total sentido, mas eu sei que a nossa relação, num geral, né, minha com eles e até deles entre si, melhorou um pouco nos últimos anos, em que a gente conseguiu estabelecer os limites entre os nossos seres, né, e os nossos estar no mundo, nossos estares no mundo. E não sei, acho que isso cria um rapport ali, né, usando a palavra rapport de novo, saudável, porque bons pais merecem bons filhos. E talvez eu só tenha conseguido alcançar esse patamar de filho razoável perto dos 30, e agora, né, com 31, talvez eu já seja um filho bom o suficiente. Você sabia que o hipopótamo é o animal que mais mata seres humanos? Sei. E corre até 30 km por hora? Mata muito mais do que elefante, E tubarão e tudo. que leão, que tudo. Mas e pra você? É uma ideia muito nova essa pra mim, e eu só comecei a pensar agora o que é ser um bom filho, o que é ser um bom pai, o que é ser uma boa mãe, e como é ser uma boa família. Se é que existe essa ideia de boa família de uma forma tão normativamente estruturada, assim, tão dogmática. Eu espero que sim, esteja no caminho certo, mas se você tem uma visão um pouco diferente, não deixa de comentar aqui, porque eu quero realmente pensar mais sobre isso. Falei, tem um livro sendo escrito, né, sobre meu pai. Se você for no site, tem lá o LHZ, né, que é Luiz Henrique com Z, que é o nome dele, no qual assim, eu vou criando esses ensaios conforme o tempo. Eu nem sei se eu pretendo publicar ele nos próximos 5 anos, que eu acho que seria legal já ter tido filhos e realmente elaborando isso ao longo de uma década, mais do que de 5 anos só, para ver como essa perspectiva se evolui. Tem um texto no meu site, algumlucas.com, que é o texto que inaugura, assim, que abre o livro, e cada capítulo tem um apelido do meu pai, né, que aí é um pouco desse exercício contrário de ver como é que as expectativas dos outros se refletem sobre ele e como é que as expectativas projetadas sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre os seus exemplos, né, sobre o seu mentor, sua mentora, se refletem, né, e geram esse efeito cascata em você, na sua pessoa, na sua vida e na maneira que você se vê o mundo e é visto de volta por ele. Enquanto você encara o abismo, né, se você encarar demais, o abismo te encara de volta. Enfim, pensando sobre isso, um vídeo um pouco mais casual do que o normal aqui, tentar manter um equilíbrio um pouco maior no canal entre reflexões, notícias e gracinhas,
mas vai me dizendo o que você acha. Se quiser ver, né, mais reviews e o que eu tô lendo para me fazer pensar nessas coisas, considere se tornar um membro por R$ 2,99 aí. E é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau.